O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Um outro ponto. Trabalho, gente. Trabalho. Nós precisamos sempre, quem vai dar um crescimento, gente? Quem convence é o Espírito Santo. Quem tira o coração de pedra, bota o coração de carne, quem muda a mente, quem faz o milagre é o Senhor. Mas nós, diz a Bíblia, que nós somos cooperadores. E precisamos trabalhar. Nós somos trabalhadores cooperadores desta edificação. E nós precisamos entender que precisamos ter ação, atitude. Ah, mas eu sou colaboradora do aprisco? Não, o aprisco é o grupo, vejam bem, o aprisco é o grupo aonde Deus através da igreja primitiva, me mostrou o método que é o aprisco, me mostrou o modelo que é o aprisco, me mostrou o modelo de execução que é o discipulado, mas eu vou cooperar com o reino para que esta ação de Deus aconteça. Não é porque eu já faço a obra. Que obra que tu faz? Toda quinta-feira eu sento no meu aprisco chamar. E o que tu faz lá? Eu ouço os outros falar. Mas o que tu não coopera? Eu tenho vergonha. Isso é com o meu líder. Isso é com o anfitrião. E sabe que o anfitrião não convida ninguém. E quem diz que é o anfitrião, se todos nós somos cooperadores de Deus, é todos nós. Cooperamos para edificação e glorificação do Senhor, naquele lugar que o Senhor me capacitou para estar, fui plantada ali. Me plantou é feio, né? Me plantou, não. Fui plantada ali. Deu para escapar. Nós precisamos, gente, entender isso. Mas também tem o contrário disso. Tem o contrário. E no reino, ou você é cooperador, ou você é alguém que atrapalha. Porque no reino não existe neutralidade. No reino não existe neutralidade. Não existe isso. Vamos ver. Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem neutro. Não tem neutro. Não tem neutro, querida mulher. Mulher, não tem neutralidade. Não tem essa coisa assim, Deus só chamou ele. É só para ele. Não tem neutralidade. Mas eu não me importo. Eu não me importo que ele faça. Eu ajudo, eu passo a roupa, eu estou ali, vai, tudo bem, eu fico aqui olhando a novela. Não tem neutralidade no reino. É para todos. Não existe esse tipo de cooperação. E a Bíblia diz agora aqui, falando para vocês, mulheres, a Bíblia diz que você é auxiliadora. Auxiliadora do quê? Da missão dele, auxiliar isso. Não é enviar. Às vezes as mulheres dizem, eu coopero, eu só envio. Vai, faz tu. Não, já todos foram enviados, não precisa reenviar. No reino não
existe neutralidade. Todos nós precisamos crescer. Somente Deus é responsável por esse sucesso, porque é dele que vem o crescimento. Mas o trabalho e a execução precisa ser conosco também. Outro fator que aconteceu aqui com a igreja primitiva que eu encontrei, havia neles santificação. Eles separavam-se para o reino, para trabalhar, para buscar. Havia santificação. E toda santificação vai produzir frutificação. Toda santificação produz frutificação. Por quê, gente? O resultado externo na minha vida, o resultado externo, ele mostra o quanto eu tenho interno de Deus. Minha fala mostra o quanto eu tenho interno de Deus. Minha obediência mostra o quanto eu tenho interno de Deus. Minha alegria em fazer mostra o quanto eu tenho interno. Meu desejo de cada dia mais me santificar, me consagrar, me separar das coisas que não provêm do céu, mostra o quanto eu tenho interno. O quanto eu tenho dentro. A fórmula, o método, meus irmãos, ela não é maior que o princípio. Não é maior que o princípio. Nós estamos caminhando para mais uma multiplicação. E isto é muito bom. E a cada dia nós estamos nos ajustando. A cada dia nós estamos polindo as ferramentas que Deus está nos dando para cada vez mais crescermos nessa multiplicação. Porque para nós já entendemos que multiplicação, multiplicar vidas, é mais gente no céu e fora do inferno. É isso. E nós vamos estar semana que vem numa grande festa aqui. De futuros apriscos, que esta geração que está sendo multiplicada, se olharmos as primeiras lá atrás, é diferente. Porque as primeiras que multiplicaram, nós não tínhamos o entendimento que temos hoje. E esta geração que hoje se multiplica, essa geração que se multiplica hoje, ela já se multiplica num nível mais profundo de entendimento, de cuidar, de pastorear. E isso traz mais responsabilidade para aqueles que estão iniciando agora o aprisco. Liderar aprisco, gente, caminhar como um grupo de aprisco, caminhar como uma equipe não é status, é serviço. É serviço. Não é ter um status, agora eu sou o líder. Né? Vou me sentir diferente, vou caminhar diferente. Não, isso pode ser minha morte. Se eu não responder dentro daquilo que o Senhor quer. Ah, mas eu recebi a consagração. Ah, mas eu estava com Jesus. E Judas não estava? Judas estava também. Pedro não estava e um dia Jesus teve que dizer para ele, para trás de mim, Satanás? Pedro não estava e um dia ele não negou? Então nós temos gente que, glória a Deus, e nós vamos caminhar para futuras e futuras e futuras multiplicações cada vez mais aprimorados, cada vez mais melhorados e cada vez mais fluindo no poder de Deus. Fluindo na seriedade, no comprometimento com Deus, com o seu reino. Não como um método, não como uma estratégia. Que embora elas são importantes por serem ferramentas de execução. Mas o reino, e quem faz isso, é o Senhor. E eu a Ele preciso prestar conta. E a Ele que nós precisamos prestar conta. De tudo.
As coisas podem estagnar, elas podem ficar empacadas, quando se nós não entendermos estes princípios. E não somente entendermos e deixarmos de lado e não executarmos. Ela traz estagnação. Por que vai trazer estagnação, pastora? Por que vai empacar? Porque quem dá o crescimento não é Deus. E se nós não estivermos respondendo como é para responder, Deus vai enviar, meu irmão? Não vai. Não vai enviar. Porque a Bíblia fala que até aquilo que tem, se perde. E Deus dá para quem? Tem mais. Tem mais o quê? Tem mais espaço de Deus. Tem mais comprometimento com Deus. Tem mais santificação com Deus. Tem mais paixão pelas coisas de Deus. Agora, a coisa quando é flauteada, nossa aprisco multiplicou, que nossa aprisco. Aqui é o nosso aprisco multiplicou. Aqui é o nosso aprisco. Nosso aprisco multiplicou. Amém, então vamos multiplicar. Mas é tão bom a nossa reunião. A gente tem uma intimidade. Amém, é para isso mesmo. Glória a Deus, mas é para execução. É para executar algo. Versículo 42, ainda do livro de Atos, traz aí um resumo do que os apóstolos faziam com Jesus. Os apóstolos ali com Jesus, eles se reuniam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que Jesus fez com os discípulos? Jesus serviu os discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus explicava coisas para os discípulos. Jesus ministrou libertação aos discípulos. Jesus chamava os discípulos para serem parceiros, para orar, mas mesmo assim alguns dormiram. Jesus cuidava deles. Jesus sabia quando eles precisavam de um pão e quando eles precisavam de um peixe. Jesus sabia disso. E quando essa primeira expressão que diz assim, no partir do pão, nós vemos duas expressões no partir do pão. Primeiro no versículo 42, segue depois lá embaixo no partir do pão, ligado à necessidade, à comida mesmo, a pão de comida. Mas esta primeira parte do partir do pão se refere àquilo que Jesus fez com eles, ensinando a como cear. Na Páscoa, na morte, na ressurreição. Aqui Jesus estava agora ensinando coisas espirituais para aqueles homens. De dizer, olha, fazer isso em memória de mim, buscando a minha presença. O meu corpo é partido, meu sangue é vertido. Começou a ensinar somente para os 12. Tinha multidão na ceia? Não tinha multidão na ceia. A ceia foi para os 12. Maturidade, meus irmãos, no discipulado. É falar coisas, é se interessar pela vida espiritual. É tocar em alguns assuntos. Então, eles aqui tinham comunhão, eles partiam um pão, eles buscavam as coisas espirituais. E diz aqui que também tinha temor. Eles tinham temor. A Bíblia fala, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Salmos, capítulo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Considerando a vossa vida honesta e em temor.
E também tem um outro versículo que diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Havia temor. E o temor também é, gente, um agente que nos faz nos consagrar, nos santificar. Nós não fizemos algumas coisas porque temos temor ao Senhor, e isso nos livra da morte. Nós não fizemos algumas coisas porque servimos ao Senhor com temor. E o temor não é aquela coisa, eu estou com medo, que se eu deixar de fazer isso, eu vou perder um filho. Quantas vezes você ouviu isso? Ai, se eu não fizer isso, eu posso estar na parada do ônibus e um pedaço de um avião cair na minha cabeça. Pode. Isso aí não é temor. Isso aí não é temor. Isso aí pode ser até uma fobia, uma coisa louca, mas não é temor. Porque diz aqui, gente, que quando eu tenho temor, eu tenho alegria. Eu faço as coisas com alegria. Eu considero as coisas honestas. Porque eu temo aquele que está me vendo. Aquele que sabe tudo, meus pensamentos, sabe o meu deitar, sabe o meu levantar. Eu não preciso fazer manejos para esconder as coisas. Vou esconder as coisas do A, do B, do C. E de Deus? Como faz para esconder? Não tem como esconder. E agora o temor me livra da morte, me livra de laços da morte. Me livra de cair, me livra de pecar. E eu vivo feliz porque eu estou andando com Ele. Você está em casa? Você está em casa e dormiu até um pouquinho mais tarde. Está lá de pijama, com os olhos pela metade de remela, escabelado. E aí aparece lá, batendo na sua porta, uma pessoa muito importante. Que você considera muito importante. Você levanta na boa e vai atender? Deve ser um alvoroço, né? Você corre para lavar o rosto, para botar uma roupa, meu Deus, o fulano está aqui, meu Deus, que eu estou assim, meu Deus, e agora eu vou... Nós tínhamos que ter isso dentro do nosso coração. Para aquilo que falamos, pensamos, agimos, nós temos um temor sobre a pessoa que nos vê. Porque nós queremos nos arrumar, ficar bem bonito para receber a pessoa. E nós temos que aprender isso, nos alegrar e nos arrumar bem bonito em todos os momentos da nossa vida, porque nós estamos sempre recebendo uma pessoa, que é Jesus que está conosco. Que é Jesus que está conosco. Em Mateus 28, outro ponto aqui, Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Outro ponto da igreja primitiva aqui que acontecia era que eles foram comissionados a fazer discípulos. Eles não foram comissionados a fazer frequentadores. Eles não foram comissionados a fazer membros do Brasil para Cristo. Eles não foram comissionados a fazer membros da igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Wesleyana e etc. Os discípulos de Jesus foram comissionados a fazer discípulos. Eles não foram comissionados a levantar outro sistema que Jesus já não tinha mostrado, meus irmãos. Eles não foram comissionados a fazer um outro sistema, a não ser aquilo que o próprio Jesus, em vida, mostrou como fazer. E aqui façam discípulos. E um outro ponto aqui em que nós estamos
começando a alinhar, começando a pensar. Já desde o início do ano, temos trabalhado no discipulado relacional, aprendendo junto, sendo ministrados, estudando. Aqui vem um princípio. Jesus não focou na multidão. Jesus focou nos discípulos. Quando a gente foca na multidão, quando a gente foca no muito, se ganha pouco. Quando se foca no pouco, vai se ganhar muito. Um exemplo deram que isso aí já é estratégia até de empresas. Pegaram 4 garrafas PET e 2 funcionários. Deram 4 garrafas PET para o funcionário A, deram 4 garrafas PET para o funcionário B, e deram uma mangueira de água para cada um e disseram o seguinte: o que encher mais rápido, com menos desperdício de água, vai ganhar uma bonificação. E aí os dois estavam lá, trouxeram a mangueira. E aí um olhou, pegou e fazia assim, nas 4 garrafas. Nas 4. E o outro começou, botou a mangueira dentro da boca da garrafa e ficou paradinho. Botava no outro e o outro lá, atucanado, querendo encher tudo de uma vez só. Quem ganhou? Quem encheu? Um de cada vez. Às vezes a ansiedade quer focar em todo mundo. Mas Jesus focou num grupo, investiu num grupo para ganhar uma multidão, e dessa multidão estava nós lá. Você não fica feliz com isso? Que nós somos geração dos apóstolos. Isso não é lindo? É lindo. Investimento individual, gente. É fazer discípulos cheios da presença de Deus, fazer discípulos cheios da presença do Senhor. Outro ponto que eu vi aqui foi em João, capítulo 21, versículo 15. João 21, 15 diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Filho de Jonas, Simão, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Outro ponto lindo, que é uma passagem que eu amo muito, esta de Pedro. Aqui fala quando Jesus estava restaurando a vida de Pedro. Jesus aqui já havia ressuscitado e agora estava falando com Pedro, porque Pedro precisava ser curado, precisava ser restaurado no seu coração. Pedro precisava de uma restauração porque talvez o negar teria já ameaçado de tirar o lugar que Deus tinha preparado para ele. E Jesus mais uma vez fala para Pedro,
Diz: Pedro, tu me ama? Qual era a prova de amor que Jesus estava pedindo para Pedro? De resposta: amo. Então, apacenta. Pedro, tu me ama? Amo. Então, apacenta. Pedro, tu me ama? Então, apacenta. Sabe qual é a prova de amor que nós podemos dar para o Senhor Jesus? Cuidar de outras vidas. Apacentar outras vidas. Esta é a maneira que o Senhor deseja que venhamos mostrar o nosso amor. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus estava dizendo: se me amas, Pedro, então cuida das ovelhas. Se me ama, Pedro, apacenta, discipula, olha pelas vidas. Jesus não disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então faz um evento aí, gospel. Pedro, tu me amas? Então faz aí uma equipe de louvor. Pedro, tu me ama? Faz outra coisa, Pedro. Não. Pedro, tu me amas? Apacenta, como eu mostrei, como eu disse, como eu fiz com vocês. Gostei muito do testemunho do Márcio. E a frase que o Márcio usou quarta-feira disse: assim como fizeram comigo, assim como essa igreja fez comigo, eu estou fazendo com outros. Assim como essa igreja ainda continua fazendo com ele, assim como o seu líder continua fazendo com ele, ele está fazendo com outros. Intimidade com o Senhor, sempre haverá uma produção daquilo que o Jesus ama. E Jesus ama as vidas. Intimidade com o Senhor, quanto mais buscamos na presença do Senhor, mais iremos amar aquilo que Ele ama. Amar as vidas. Mas só, gente, que às vezes nós não conseguimos ter um êxito e um esclarecimento disso no nosso coração. Porque existem algumas doenças, assim como Pedro precisou de uma cura. Pedro ainda estava lá, aquilo latente dentro dele: eu neguei. E que bom como é bom andarmos com pessoas que nos apontam Jesus, porque Pedro estava num barco e João estava lá, e a Bíblia fala nesse capítulo que ninguém reconheceu a voz, senão a João reconheceu. E foi João que apontou: é Jesus, e Pedro se largou: vou lá. Nós precisamos ter um mano mais velho que nos aponte Jesus, mesmo nas piores tormentas do nosso coração, mesmo nos piores momentos da nossa vida, mesmo que para a cabeça de Pedro ele acharia assim: foi. Minha relação com Jesus no final foi negá-lo. Mas Pedro estava no barco com João, e João ouviu Jesus e disse: é para lá, é Jesus que está lá naquela praia. E Pedro se larga e conversa com Jesus. E agora começa essa edificação, esse processo de cura. Para o Senhor nos usar como instrumento de Deus nessa cidade, Ele primeiro cura o instrumento, para depois Ele usar o instrumento. A Bíblia fala de uma doença muito ruim no nosso coração, que é Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive, ou tendo cuidado de que ninguém se exclua da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E aqui a primeira expressão: tendo cuidado de que ninguém. O que acontecia? O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de judeus que haviam se convertido a Jesus. E ali agora estavam sendo ministrados, pastoreados, cuidados. Porém, tinha alguns que se levantavam contrariando.
Tinha alguns que se levantavam criticando, tinha alguns que se levantaram achando coisa ruim. E aqui eles estão dizendo, cuidem dos corações que estão aqui, cuidem do vosso coração e cuidem entre vocês, meus irmãos, entre vocês, para que ninguém tenha uma raiz de amargura. Porque a raiz de amargura brotando perturba a ti, vos perturbe, está aqui, vos perturbe e contamina quem está perto. E às vezes a raiz de amargura, às vezes momentos que estão lá dentro do coração, às vezes estamos lá no aprisco, sentindo a presença do Senhor, recebendo tanta coisa boa no culto, e estamos lá com o nosso coração cheio, e às vezes tem um que está azedo, triste, amargurado, que precisa de um contato de algum remédio especial nessa área, para que não contamine, para que não dê seguimento. Jesus cuidou primeiro de Pedro, para depois novamente dizer a Pedro, segue-me. Está lá, aonde nós lemos. E Jesus disse a Pedro, segue-me. O que me mostrou, gente, que aquilo que Jesus estava pedindo para Pedro mostrar o amor era amar. Amar as vidas. E para nós terminar, 1 João, capítulo 3, versículo 16. O mesmo escritor do Evangelho de João. 1 João 3,16 e diz: nisso conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se conhecemos o amor de Jesus, e se queremos mostrar o nosso amor para com Jesus, nós precisamos mostrar isso com ação, amando, cuidando, zelando, discipulando, procurando, servindo. Não teremos o mesmo êxito dos discípulos com outros princípios. Podemos ter modelos diferentes, mas com os mesmos princípios. E nós precisamos voltar a estes princípios, gente. Nós precisamos voltar a estes valores. Com os mesmos princípios, com os mesmos valores, teremos sim o mesmo êxito. O modelo vai ser diferente. Hoje é cadeira, hoje cada um tem casa, hoje tem culto, tem carro, a forma, tem agenda, tem caneta. Mas o princípio não mudou. O princípio não mudou. Não adianta querermos êxito no que estamos fazendo, se não tivermos os mesmos princípios. Com os mesmos princípios nós vamos avançar. Que nesta tarde o Senhor venha sobre as nossas vidas e ajude-nos a também executarmos estes segredos. Executarmos também essas ações. Porque assim como Deus o usou, e assim como a igreja do Senhor tem perseverado nessa doutrina, nós também vamos perseverar nessas doutrinas dos princípios da palavra de Deus. E eu sei que o rebanho que o Senhor vai nos acrescentar, eu não sei o número, mas com certeza é maior do que aquilo que já temos. Porque o Senhor tem levantado líderes e homens de Deus, mulheres de Deus abençoados aqui. E eu sei que nós precisamos cada dia mais polir, cada dia mais estreitar a nossa direção a estes princípios. E eu gostaria de nós orarmos nesta tarde, para que venhamos não nos desviar destes princípios e pelo contrário, se alguma coisa nos falta, que o Espírito Santo nos convença e aprume. Fazermos como
como Pedro ouviu, é Jesus, nós nos atirarmos, Senhor, nos atirarmos nesse final de semana, meus irmãos, nos atirarmos, tirar a máscara, tirar as nossas roupagens, tirar os nossos achômetros, tirarmos nossas ideias, tirarmos nossas experiências, tirarmos tudo. Fazer como Pedro se atirou, porque teve alguém que gritou, é Jesus. Deus deseja salvar São Leopoldo, Cachoeirinha, Canoas, Sapucaia. Deus deseja. Mas antes de nos enviar, Ele vai arrumar-nos os nossos instrumentos, nós, cooperadores de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E nesta tarde, esse é o momento de nós fazermos nossa oração, de nos lançarmos. Vamos ficar de pé, por favor.